boa noite ou boa tarde, dependendo da hora que vocês vão assistir a esse encontro nosso, virtual. E vamos falar sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador proporciona a todos nós oportunidades de reflexão sobre nossos caminhos e o que nos acontece ao trilhar por eles. Como nos comportamos quando surgem oportunidades para o trabalho e quais as raízes que surgem a partir do nosso semear. Assim nos fala Mateus no capítulo 13 de seu Evangelho, dando início à parábola do semeador. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira-mar. Reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Para realizar a sua tarefa, Jesus saiu de casa. Isso é muito significativo, pois é necessário sair de casa para executar um trabalho. Muitas vezes nós ficamos fechados na casa dos nossos interesses particularistas, optando pela comodidade no nosso conforto. Por receio que nos possa acontecer, nós nos trancamos no individualismo, não arriscamos. Não somos capazes de sair da nossa segurança, do espaço e das coisas que controlamos. Para semear, precisamos sair como Jesus saiu, como também saiu o semeador. No entanto, antes de sairmos para o trabalho, precisamos traçar nossos propósitos e prepararmos-nos para a tarefa a cumprir. É assim que nós sempre nos comportamos, não é? Quando temos algo a fazer e precisamos de sair, nós preparamos, elaboramos um trabalho, uma meta, um propósito. É assim que funciona no dia a dia. E certamente assim também aconteceu, de forma que Jesus nos alertasse para essa questão. Para fazermos algo, precisamos sair de casa, não é isso? O semeador não guardou a semente, ele saiu a semear. Nós precisamos sempre, quando saímos para um trabalho, termos algo a oferecer, termos um trabalho, termos uma ideia a ser realizada, temos algo que precisamos oferecer ao outro, porque senão o sair de casa pura e simplesmente nesse propósito desse estudo não faria qualquer sentido. A semente não deve ficar guardada, escondida, ela precisa ser lançada ao solo para que brote e produza frutos. A semente guardada pode perder-se por ficar velha e estéril. Então, quando nós organizamos algum trabalho e temos uma proposta de divulgar, de compartilhar, nós precisamos de tirá-la da gaveta. Está no computador, precisamos fazer com que ela saia dessa máquina para que possa chegar às mãos ou à ideia de alguém, não é isso? Precisamos nos conscientizar de que a semente contém em si o mistério da frutificação. A semente, ela pode parecer algo assim pequeno, né? E realmente é muito pequeno, mas ali está guardado todo um segredo que ali contém, que vai desabrochar, né, como uma flor. Eu estou usando até o termo desabrochar, que normalmente a gente usa para uma flor, mas a semente também, ela se abre, né? Ela abre a casca e aquele germe começa a brotar e sair dali e eclodir. E é assim. Então, contém tudo o que é necessário para a formação de uma árvore e sua capacidade de produção dos frutos. Muitas vezes, nós acreditamos que não vale a pena sair a semear por não valer a pena tentar mudar as coisas. Muitas vezes nós temos uma preguicinha de mudar as coisas, que a gente está tão acostumado com a mesmice, com aquela rotina, que a gente fica com receio, não é? Tememos não conseguir transformar o mundo à nossa volta e por isso não vale a pena o risco.
Realmente, assim, às vezes a gente, eu tenho uma ideia legal, eu quero elaborar alguma coisa, mas eu acho que não vai dar certo. Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar? Será que eu não vou trabalhar à toa? A gente não pode pensar assim. Se a gente tem uma ideia, acredita nela, ou pelo menos acreditou em determinado momento, vamos investir nela. De repente pode trazer grandes realizações que a gente nem imaginaria. É quando nos fechamos no nosso egoísmo, ficamos enclausurados no nosso medo. Precisamos sair desse casulo que formamos em torno de nós. Precisamos sair de casa, como colocou ali Jesus na parábola, nas suas palavras ali, ao se expressar. Lembro-me de uma frase do padre Júlio Lancelotti: nós acolhemos para transformar e nos transformamos para colher. Diz ele ainda que quem confia sai de casa para semear. Quando a gente se propõe, tem uma ideia, se propõe a realizar, nós precisamos de confiar. Precisamos de acreditar em nós mesmos e acreditar naquele trabalho que a gente quer desenvolver. A semente é um ótimo exemplo para essa reflexão. Ela acolhe a terra, acolhe a água e se transforma exuberante. Torna-se uma árvore ou mesmo um arbusto e eclode os botões que surgem produzindo frutos que são colhidos para iniciar um novo ciclo de acolhimento, transformação e colheita. Acolhimento representa o amor em ação, caridade, responsabilidade e compromisso. Quando acolhemos a ideia, essa ideia que ela foi desenvolvida ou foi encontrada, percebida, descoberta, precisamos então de acreditar nela e transformar isso numa ação. Uma ação de caridade, por quê? Porque é um desejo nosso de compartilhar, de desenvolver algo. E a responsabilidade e compromisso, porque a gente precisa saber como fazer, como é que nós vamos desenvolver, como nós vamos oferecer, e o compromisso de realmente seguir em frente nesse trabalho. Sair a semear requer empenho, determinação, atitude de confiança. Precisamos também escolher o caminho a trilhar. Precisamos fazer todo um preparo, precisamos fazer toda uma elaboração prévia, porque senão a gente pode tomar um caminho errado e não produzir o fruto que gostaríamos. Jesus, quando saiu de casa, veio assentar-se à beira do mar. Diz o texto: reuniram-se a ele grandes multidões. Sabendo que o mestre poderia vir a oferecer-lhes algo de importante, não só Jesus confiava no trabalho que ele iria desenvolver, que iria oferecer, as pessoas que procuraram por ele também tiveram a confiança de que ali receberiam algo importante em suas vidas. Jesus se apresentou com autoridade moral por todo o tempo em que esteve conosco. A multidão se acercava dele, atraída por sua vibração de amor. Quando a gente pensa assim, como é que seria estar perto de Jesus, não é? Como é que seria sentir a presença dele, a energia que emanava dele? Nossa, não dá nem para imaginar, não dá para a gente alcançar. Mas é bom de pensar assim, porque a gente vai ter mais disposição e vontade de estar perto dele. E a gente querendo estar perto dele, certamente vamos abrir um caminho aí e disponibilizar uma energia de contato com essa beleza, né, que a gente sempre imagina vindo de Jesus. Com essa constatação, mais responsáveis devemos nos reconhecer pelo que sentimos, pensamos, fazemos, falamos e demonstramos no dia a dia. Essa questão da responsabilidade é muito importante. Agora eu estou ouvindo esse cantar dos pássaros e agora o latido dos cachorros. Eu estou fazendo aqui essa gravação no jardim e eu tenho que estar aqui disponível a isso, né? E certamente vocês vão achar interessante, assim espero. Ao sair a semear, o semeador distribuiu suas sementes, independente do tipo de solo que estava pelo seu caminho. Não se preocupou se o solo era estéril ou fértil. Não ficou questionando se valia a pena o risco ou se o seu trabalho produziria resultados.
Ele simplesmente cumpriu a missão a que se propôs, semear as sementes. Também é uma proposta ou um propósito que nós devemos abraçar. Saber que nós, quando assumimos a responsabilidade de algo, nós precisamos de estar preparados para qualquer obstáculo que ocorra, né, qualquer provável tentativa de impedimento, mas não importa. Se a gente está confiante, se a gente está com essa proposta, esse propósito, né, muito firme de realizar algo, vamos seguir em frente, né, sem nos preocuparmos com os obstáculos, tentando contornar ou encontrar soluções. A semente é a mensagem do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, o Cristo. Nós somos o solo em que as sementes são lançadas. Há vários tipos de pessoas e diferentes são seus níveis de evolução e de receptividade à mensagem do Evangelho e do Cristo. Esse é um outro fator que a gente precisa de prestar atenção. Eu posso ter o mesmo propósito, a mesma mensagem, a mesma vontade de buscar, né, esse trabalho, mas tenho que saber onde eu estou querendo semear esse trabalho, essa proposta, porque terá que ser colocado de forma adequada para que produza frutos. Não adianta eu levar sementes que precisam de um solo úmido e levar para um solo árido, porque não vai produzir nada, né? Vai ser difícil. Então a gente precisa ter muita consciência de se o nosso propósito é esse ou aquele, qual seja, saber como levar e saber onde colocar essa proposta, a quem, como, para que possa efetivamente alcançar objetivos. Ainda está ali no texto, então, do Evangelho. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. As pessoas que ficam à beira do caminho são as que ficam dispersas, à margem dos acontecimentos, insensíveis aos ensinamentos. Não prestam atenção ao que lhes ocorre, não tentam acolher as sementes em seus corações. Então, à beira do caminho é que não estão ali os meios, ou não estão ali o melhor, né? A melhor oportunidade para algumas mensagens que nós estejamos querendo levar, sementes. Então, nós precisamos de saber onde nós estamos e como estamos e onde nós queremos chegar, e isso é muito importante. Protelam a oportunidade de aprender, ficam alheias aos ensinamentos contidos na semente do Evangelho do Cristo. Preferem permanecer no comodismo e não percebem a grandiosidade e importância do viver com Cristo. Então, as sementes que são lançadas à beira do caminho, é exatamente isso aí. Essa beira do caminho quer dizer, não tem proposta, não tem... o acolhimento ali não está preparado, né? As pessoas não estão preparadas para receber. Isso é o estar à beira do caminho. Continuando então a citação do Evangelho. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Aquelas que foram semeadas em lugares pedregosos são superficiais na sua visão da vida. Estão muito assim na tona, né? Não se aprofundam. De pronto recebem a mensagem, mas logo a esquecem e seguem o seu caminho. Não deixam que os ensinamentos criem raízes. São pessoas que se encantam com a mensagem, respondem de imediato aos chamados ao trabalho. Apesar disso, diante de qualquer obstáculo, se afastam e desistem de prosseguir com o aprendizado. No entanto, vale ter também outro olhar sobre essa questão. Mesmo nesses lugares, há terra entre as pedras e pode haver sementes que ali se enraizem. Vamos prestar atenção, né? Que é um pouco de terra e algumas conseguem se desenvolver nesse local. Aquelas que foram semeadas em lugares pedregosos são superficiais em sua visão da vida. De pronto, recebem a mensagem, mas logo a esquecem e seguem seu caminho.
No entanto, vale ter também um outro olhar sobre essa questão. Mesmo nesses lugares, há terra entre as pedras e pode haver sementes que ali se enraizem. Essas sementes representam pessoas que aceitam o Evangelho, apesar de eventuais circunstâncias adversas e embaraços que a envolvem. Normalmente são essas as que mais se afirmam no acolhimento da semente em suas vidas, pois essas sementes, quando brotam entre as pedras, fixam suas raízes de forma profunda e dificilmente se deixam arrancar. Tenta conseguir visualizar essa situação. Então tem uma pedra, aí tem a terra em volta, a semente cai ali naquele cantinho entre uma pedra e outra, se enraiza. E essas raízes ficam às vezes por debaixo da pedra. Então elas ficam ali muito bem firmes. É exatamente esse olhar que estou tentando trazer para vocês. Seguindo então o texto do Evangelho. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. As semeadas entre os espinhos representam pessoas que são frágeis em seu entendimento e facilmente são envolvidas pela falsa luz das facilidades, pelo brilho dos falsos tesouros e acabam sufocadas na busca pelas realizações fáceis e conquistas materiais. Seguindo o Evangelho, mas outra caiu em terra boa. As semeadas que vêm a frutificar são aquelas que acolhem a semente em seu coração, confiam e se transformam em novos semeadores. Colhem os frutos da semeadura e se comprazem com o resultado do seu trabalho. São aqueles que acolhem para se transformar e se transformam para colher. Dava, então, no texto do Evangelho, dava fruto 1 a 100, outra a 60 e outra a 30 por um. Me lembro de uma história, de uma música, essa é a história de uma música em que um capitão de navio negreiro, e ele fazia esse levar escravos da África para os Estados Unidos. E um certo dia, ele, no seu navio, ouviu um cantar no porão do navio. E esse cantar do escravo foi tão intenso e tão dolorido e ao mesmo tempo tão lindo que esse capitão, ele se sentiu transformado nesse momento. Por que eu estou contando essa história? Essa história vale a pena, tem até um filme com esse tema, com essa história verídica. Ele ficou tão emocionado que, chegando nos Estados Unidos, ele abandonou esse trabalho que ele fazia do navio negreiro, de levar escravos para os Estados Unidos, e tomou um outro caminho, totalmente diferente, em defesa dos negros que eram escravizados. O nome dele é John Newton. E quando eu estava fazendo palestra sobre esse tema semeador numa outra casa, a música de introdução foi exatamente essa música, Amazing Grace. E no meio da palestra eu mudei totalmente o rumo da palestra, porque eu me lembrando da história de que eu gostava muito e sempre me tocou muito profundamente meu coração, né, minha alma. E eu falei assim, nossa, John Newton foi semeado pela música do escravo. Olha que percepção que eu tive naquele momento. Eu fiquei emocionada e muito feliz de ter percebido isso. Eu gostava da música, mas nunca tinha pensado a respeito dessa conexão. Ele foi semeado e o escravo foi um semeador de amor e de consciência no coração desse capitão. É muito lindo isso e sempre me emociona muito. Mas voltando lá, precisamos identificar qual é o nosso caminho e dedicarmos-nos a ele de corpo e alma. Precisamos confiar. O conhecimento é algo que precisa ser semeado, compartilhado, de preferência não ser simplesmente transmitido
A gente pensa que quando a gente tem o conhecimento de algo, isso só transmite. Né? Conta ali, eu vou ensinar matemática, eu vou ensinar português, eu dou as regras, né, de como fazer os cálculos, eu dou as regras de como escrever a questão da gramática, elaboração de texto, etc. Se eu só ensinar isso desta forma, transmitindo a informação, será que a criança ou o jovem vai ter prazer em receber? Ele vai elaborar isso mentalmente, emocionalmente? O que a gente precisa? A gente está precisando fazer com que a nossa mensagem seja emotiva, seja emocionante, toque os corações para que o jovem ou a criança tenha prazer no aprender e efetivamente aprender. E que às vezes não acontece. A gente lê um livro, terminou de, eu li o livro, mas o que ficou daquilo que nós lemos? Conseguimos apreender algo ou só aprender? Aí vocês vão me perguntar talvez assim, qual é a diferença entre aprender e apreender? Aprender é aprender as regras na matemática, as regras da gramática. E apreender é compreender mais profundamente, não é só aprender as regras, mas saber aplicar essas regras, saber gostar de fazer aquilo. Precisamos disso, né? A gente precisa de ter mais prazer nas coisas que a gente realiza no nosso dia a dia. Com a integração entre as partes, ele será enriquecido pelas experiências expostas. Ele quem, né? Vamos ler de novo um parágrafo acima. Conhecimento é algo que precisa ser semeado, compartilhado, de preferência não ser simplesmente transmitido. Com a interação entre as partes, ele será enriquecido pelas experiências expostas e todos serão beneficiados com novos aprendizados, ampliando a abrangência do conhecimento. Então é quando nós pegamos aquilo que aprendemos e a emoção no contexto do apreender. E o resultado dessas duas coisas, dessas duas essências, é que vai proporcionar um caminhar mais produtivo e mais encantador para quem nos ouve e quem está querendo aprender algo conosco. Todos nós já nos encontramos em algum momento na condição de solos à beira do caminho, ou pedregosos, entre espinhos e até mesmo como de boa terra. Há momentos em que estamos refratários a algum tipo de aprendizado por não querermos mudar a nossa rotina. Preferimos a facilidade de usufruir as conquistas materiais e protelamos o nosso caminhar à luz do Evangelho do Mestre. Então, para que a gente possa caminhar à luz do Evangelho, nós precisamos aprender, apreender e internalizar a mensagem, para que possamos realmente fazer desse conhecimento um instrumento, né, de desenvolvimento e de elaboração de ideias e de realizações. Em outras circunstâncias, vemos-nos sufocados pela intolerância, autoritarismo. Enfim, pelo orgulho e pela vaidade, valorizamos mais o ter do que o ser melhor. Normalmente a gente se vê, quando a gente abre a luz, né, interna nossa, a gente percebe isso. Que a gente está precisando, então, é valorizar o ser melhor. O ter é só uma circunstância, né? Há, no entanto, a grande esperança na reformulação dos nossos conceitos e valores. Todos estamos em processo de crescimento espiritual e, em algum momento, iremos acordar para o que realmente importa em nossas vidas. Reencontrar o ser puro que existe em nós, a luz que brilha em nossa alma e agregar os ensinamentos maiores em nossas vidas. Não só nos reconhecermos como solos férteis, mas também e principalmente tornarmos-nos em semeadores de boa nova, acolher para se transformar e se transformar para acolher.
Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido claro, né? Eu vou deixar o texto disponível para o pessoal da casa e quem quiser acolher esse texto para ler com mais carinho, com mais calma, vai estar lá. Um grande abraço, muita paz, muita luz e que a vida de cada um de vocês seja de infinitas bênçãos. Fiquem com Deus. Lembrando a parábola do semeador. Todos somos semeadores de sementes dos mais variados tipos. Podemos estar semeando amor, alegria, fé, coragem, compreensão, tolerância, perdão, ou semeando sementes outras, dores, tristeza, incompreensão, raiva, rancor, medo. Também somos semeados todo o tempo. Quanto a sermos semeadores, precisamos estar atentos. Qual tipo de semente temos semeado pelos caminhos pelos quais transitamos durante nossas vidas? Flores ou ervas daninhas? Frutos agradáveis ao paladar ou de sabores amargos? Quanto a estarmos sendo semeados, qual o tipo de terreno que estamos oferecendo às sementes que nos são oferecidas pelos caminhos? Façamos uma reflexão profunda a respeito e façamos nossas escolhas.